Então vamos lá, a gente vai mergulhar de cabeça num dos textos mais importantes da história do Japão, o Azuma Kagami. E olha, isso aqui não é um livro de história comum, não. É a crônica oficial e bem sangrenta do nascimento da alma samurai. Sabe, contada com toda a força de uma grande saga. Para a gente entender essa época, é como se existissem dois Japões ao mesmo tempo. Em Kyoto você tinha a corte imperial já meio fraca, vivendo num mundo de poesia, seda, todo um refinamento. Mas bem longe dali, no leste, um poder novo estava nascendo. Um poder forjado no aço, na brutalidade e num senso de dever que não se dobra. É esse choque de mundos que dá o tom da nossa história. E é exatamente nesse cenário que a espada finalmente toma o lugar da caneta. O Azuma Kagami é, na essência, o diário de bordo desse novo governo de guerreiros, fundado por um líder implacável chamado Minamoto no Yoritomo. E o que isso significou na prática? Uma virada de chave gigantesca. O poder saiu das mãos daquela nobreza cheia de pompa e foi direto para as mãos dos guerreiros. Esse momento marca o verdadeiro começo da era dos samurais, uma era que ia redefinir o Japão para sempre. Mas, no meio dessa grande história política toda, o que pulsa mesmo é um drama humano. Uma história de família, de poder e, claro, de traição. Tudo focado em dois irmãos que estavam na liderança dessa rebelião. E que irmãos, hein? Eles eram o oposto um do outro, água e vinho. De um lado, o Yoritomo, o mais velho, um estrategista político frio, calculista. Do outro, o irmão mais novo, Yoshitsune, um gênio no campo de batalha, carismático, um guerreiro quase romântico. O Yoshitsune vira praticamente uma lenda, um rockstar do campo de batalha. As vitórias dele são tão espetaculares que ele vira o herói do país. Só que essa fama toda e esse espírito mais independente dele vão colocar os dois irmãos em rota de colisão. Uma colisão com a nova ordem que o Yoritomo está tentando construir. Beleza, eles venceram a guerra. E agora? O desafio que veio depois era talvez até maior. Como manter esse novo governo de guerreiros unidos? O Yoritomo precisava de um código, uma ideologia para garantir a ordem. E esse código ia exigir um sacrifício terrível. De um lado dessa balança, a gente tem o que eles chamavam de ninjou. Pensa nisso como tudo que é humano. Amor, compaixão, os laços de família que a gente não quebra, é a lealdade que vem do coração. E do outro lado, totalmente oposto, tá o Jiri. O Jiri é o pilar do novo mundo do Yoritomo. Não é sentimento, não. É uma obrigação sagrada. É um dever absoluto inabalável com o seu senhor. Um dever que tem que passar por cima de qualquer sentimento pessoal. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Para um samurai, quando essas duas coisas batem de frente, qual dos dois tem que vencer? As atitudes do Yoshitsune, tipo aceitar prêmios da corte antiga sem pedir permissão pro irmão, pro Yoritomo, isso não foi um simples erro. Foi uma traição fundamental ao Giri. Pro Yoritomo, a necessidade de ter controle absoluto era tão grande, mas tão grande, que passou por cima do amor pelo próprio irmão. A paranoia política dele foi tão longe que ele tomou uma decisão que ninguém imaginava. Declarou o próprio irmão, o herói da nação, um fora da lei. E a queda do Yoshitsune, nossa, foi rápida e brutal. De comandante vitorioso, herói nacional, ele virou um fugitivo caçado por todo o país. Encurralado, sem ter para onde correr, ele encarou o destino dele do único jeito que um samurai daquele calibre podia. Mas calma aí, a gente precisa entender o que o seppuku, o suicídio ritual, significava de verdade para eles. Não era um ato de desespero, sabe? Ser capturado, isso sim era a desonra máxima. Ao tirar a própria vida, o samurai mostrava que tinha controle total sobre seu destino, provando que a alma dele estava pura. Era o último privilégio de um guerreiro. Anos depois, Yoritomo morre. E todo aquele governo que ele construiu à base de sangue enfrenta a maior crise de todas. E quem aparece para segurar as pontas não foi um guerreiro, mas sim a esposa formidável dele, Hojo Masako. A situação era desesperadora. O antigo imperador, lá de Kyoto, viu a brecha e mandou: acabou a festa, desmanchem esse governo de vocês. E os guerreiros ficaram divididos. Ir contra o imperador era quase um sacrilégio. A lealdade deles começou a balançar. E foi nesse momento de caos que a Masako se levanta e faz um discurso que, sério, entrou para a história do Japão. Ela não apelou para autoridade, ela apelou para o Giri. Ela lembrou eles dos favores, das terras, da honra que o marido dela deu a eles. Ela transformou uma crise política numa questão de honra pessoal.
E não é que funcionou? E como funcionou? Inspirados pelas palavras dela, os samurais se uniram de novo, esmagaram as forças do imperador e consolidaram o poder do shogunato de vez. Masako, a viúva de ferro, provou que liderança não tem gênero e garantiu que o sistema samurai sobrevivesse por séculos. Tá, mas por que tudo isso importa hoje, centenas de anos depois? Porque esses valores que foram consolidados lá no Azuma Kagami, a lealdade, a ideia do grupo ser mais importante que o indivíduo, o respeito profundo pela hierarquia, eles não sumiram, eles se tornaram a base de muita coisa na cultura japonesa moderna, da disciplina, a resiliência. E isso tudo acaba deixando uma pergunta no ar, né? Num mundo onde a ambição pessoal muitas vezes fala mais alto e as relações são meio descartáveis, essa ideia do jiri, de honrar um compromisso, uma dívida de gratidão, até as últimas consequências, isso nos faz pensar sobre o peso e a força das nossas próprias promessas.